Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos observando esta carta tão preciosa que o apóstolo Paulo escreveu de sua primeira prisão romana, quando ele esteve ali, numa prisão domiciliar, e ele teve a oportunidade de escrever não apenas essa carta, ele escreveu também outras cartas, conhecidas como cartas da prisão, que nós já mencionamos na introdução deste livro. Eu quero hoje ler com os irmãos a partir do versículo 9. Vamos ler de 9 a 11. Filipenses 1, versículo 9 diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Estou ainda ouvindo barulho santo de folhas virando. Diz assim a palavra de Deus, versículo 9. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Meus irmãos, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, quando temos a experiência com Cristo, nós somos orientados pelos irmãos, nós somos orientados e induzidos e convencidos pelo próprio Espírito Santo, que a nossa caminhada com Deus, a partir de agora, é uma caminhada de comunhão com Ele. Então nós somos instruídos pela igreja a termos uma caminhada por meio da leitura da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus e por meio da oração. E nós começamos assim, nós começamos orando a Deus, nós começamos lendo a palavra de Deus, e quando nós caminhamos e nós amadurecemos e chegamos a uma certa estatura da nossa maturidade, nós percebemos que nós devemos continuar lendo a palavra de Deus e continuar orando a Deus. A diferença é que agora a maturidade produz uma mudança na nossa motivação. Quando nós nascemos de novo, a nossa motivação para ler a Bíblia e a oração é porque nós precisamos, e nós estamos cheios de desejo por esta nova experiência com o Senhor. Mas quando nós amadurecemos, nós aprendemos que a nossa leitura da palavra de Deus e os nossos momentos de oração possui uma motivação diferente. A nossa motivação agora não é porque nós precisamos, é porque nós glorificamos a Deus quando nós fazemos isso. Então, a nossa motivação em fazer aquilo que nós sempre fazemos tem a ver com a glória de Deus. É o desejo de exaltarmos a Deus naquilo que nós estamos fazendo. Não é meramente aquele pensamento de há uma necessidade. Na verdade, o que há agora é um desejo por algo maior, mais profundo, mais excelente, que é glorificarmos a Deus naquilo que Ele nos pede. E queridos, continuando nossa série Simplesmente como Servos de Cristo, é assim que Paulo inicia a sua epístola no versículo 1. Ele se apresenta assim, tanto falando dele como falando de Timóteo, servo de Cristo Jesus. Nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele inicia no versículo 3, falando de sua oração pelos crentes de Filipos. E nós vimos que ele começa a sua oração dando graças a Deus. Ele experimentou muitas coisas por meio dos crentes de Filipos, por meio daquela primeira igreja europeia, primeira igreja em solo macedônio. Ele experimentou muitas bênçãos do cuidado de Deus por meio daqueles irmãos. E ele começa no versículo 3 dizendo que ele está muito alegre. Ele é grato a Deus. E ele diz, eu sou grato ao meu Deus, esse Deus tão pessoal, que conhece as minhas necessidades e usou a vida de vocês. E Paulo começa
a orar por eles. Ele diz no versículo 4 que ele fez súplica, orações, e ele fazia todas as vezes que se lembrava dos irmãos de Filipos. E eu gostaria de pensar hoje com os irmãos na continuação dessa oração de Paulo. Porque no versículo 9 ele mostra o teor da oração. Se dos versículos 3 a 8 ele revela a motivação no sentido de gratidão a Deus, agora a partir do versículo 9 ele expõe o desejo dele em relação àqueles irmãos. E entendam o seguinte, o que Paulo desejava para os irmãos era exatamente reflexo do que ele desejava para ele mesmo diante do Deus Altíssimo. E nós vamos aprender hoje sobre o que significa de fato uma oração eficaz. A própria palavra, o próprio tema oração eficaz, ele já traz um significado quase que lógico. Normalmente nós traduzimos uma oração eficaz, nós reconhecemos uma oração como sendo eficaz, como uma oração respondida. Mas eu quero trazer para os irmãos o pensamento que a oração eficaz na perspectiva bíblica não tem a ver com a oração respondida, tem a ver com o desejo expresso na oração. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. O que glorifica a Deus não é o resultado em si. O que glorifica a Deus é o nosso coração na oração. Porque a oração diante de Deus tem a ver com o coração aos pés dele. E meus irmãos, quando nós observamos essa bênção, do que significa essa oração que glorifica mais a Deus, exatamente naquilo que nós desejamos, nós vamos aprender uma lição principal, que eu quero dividir essa lição em duas partes, para que possamos entender o propósito de Paulo. A oração eficaz, ela busca o favor de Deus para a progressão dos frutos. Eu vou repetir. A oração eficaz, a oração que glorifica mais a Deus, ela busca o favor de Deus para a progressão, o aumento dos frutos. Versículo 9, me acompanhe por favor. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda a percepção. Meus irmãos, quando nós pensamos nisso, nós vamos perceber que na mente de Paulo, ele sempre em sua oração, em suas orações, está claro para ele que a primeira coisa que ele precisa fazer para glorificar a Deus em sua oração é buscar o favor do Senhor. Depois nós vamos ver a outra parte, mas isso tem que estar claro para os irmãos. Na minha versão, no versículo 9, começa assim: e também faço essa oração. Subtende-se que está implícita a quem Paulo se dirige em oração. Ele já disse isso no versículo 3. Oro ao meu Deus. Ele iniciou essa oração, ele iniciou expressando, mostrando para aqueles crentes que a oração dele começava com uma gratidão a Deus profunda. E nessa gratidão ele intercede pelos irmãos. É o que nós vimos domingo passado, versículos 3 e 4. E agora, queridos, ele começa a expor os motivos de sua oração por eles. Mas é a Deus a quem ele se dirige para obter o favor para os irmãos. Paulo se dirige a Deus. É interessante isso, porque Paulo deseja que coisas aconteçam na vida dos irmãos, mas ele não fala para os irmãos, ele fala para Deus. Paulo tem um entendimento que tudo aquilo que ele deseja, tanto para ele quanto para outros, começa com Deus, em Deus, na presença de Deus. E não podemos nos esquecer, irmãos, que Paulo, ele ora, Paulo, ele intercede, Paulo, ele pede, mas ele tem uma convicção muito clara. No versículo 6 do capítulo 1, ele disse: eu estou plenamente certo
que aquele que começou uma obra em vocês, ele há de completar até o dia de Cristo. Eu estou plenamente convicto que uma obra foi iniciada em vocês, irmãos. Por isso eu oro, e eu oro a Deus. Uma obra foi iniciada na igreja, e eu não peço para a igreja por mudanças, eu oro a Deus. Essa é uma daquelas certezas bíblicas que sustentam a nossa esperança no agir de Deus, não no nosso agir. No mover de Deus, não no mover dos homens. Edward Welch disse assim: com respeito às outras pessoas, o nosso problema é que nós precisamos delas para nós mesmos, mais do que as amamos para a glória de Deus. E é interessante porque Paulo foi muito ajudado por esta igreja. Meus irmãos, Paulo está muito grato por tudo aquilo que esses crentes fazem, porque um crente que anda na presença de Deus, ele sabe reconhecer os benefícios de Deus por meio de outros irmãos. Ele é grato a Deus. Ele agradece aos irmãos, ele louva, ele reconhece que ele está recebendo bênçãos da parte de Deus por meio de determinado irmão, por meio de determinada irmã, por meio da igreja, ele reconhece. Mas Paulo, na sua oração, ele demonstra de fato, queridos, um amor que não visava a obtenção de favores. O amor de Paulo visava mais a glória de Deus. E nós percebemos isso no teor da oração dele, que está exatamente fundamentada na certeza de que uma obra Deus está fazendo na vida dos irmãos. Irmãos, Paulo sabe a quem buscar o favor. Paulo sabe a quem buscar para receber o favor de Deus para ele e em favor dos irmãos. Porque era exatamente de quem Paulo costumava depender. Paulo, ele era um dependente de Deus. Essa é uma expressão que tem que marcar a nossa caminhada com Deus. Dependência de Deus. E dependência de Deus, meus irmãos, muitas vezes está muito distante daquilo que nós acreditamos ser. Dependência de Deus é a ausência de total confiança em homens. É plena confiança no poder de Deus. Jeremias, como homem de Deus, foi levantado para falar à nação de Israel. E Jeremias, como a voz do Senhor, ele disse àquele povo: 2 males vocês cometeram. 2. O primeiro, de mim vocês se afastaram, o manancial de águas vivas. Outra coisa vocês fizeram, vocês cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas que vocês precisam. Ou seja, vocês deixaram a plena dependência do básico. E Paulo, ele mostra isso, meus irmãos. E nós vemos que desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor revela que Ele deseja, queridos, que nós dependamos dEle todos os dias, em tudo o que fizermos, em cada momento de nossa peregrinação. Eu não sei se você se lembra, você é peregrino neste mundo. E neste mundo de peregrinação, nós temos que entender que este não é o nosso lugar. Nós não estamos aqui para plantarmos, criarmos raízes. Para isso, diante de um mundo que prega que a nossa vida e a nossa glória está aqui, andar na dependência de Deus é um exercício de confiança plena diária. Todos os dias, desde quando nós acordamos, no meio do dia e até o final do dia, nós temos que nos lembrar: eu não sou deste mundo, eu não pertenço a esse mundo, eu tenho propósito para estar aqui. O meu propósito é glorificar o meu Deus. E se é assim, eu preciso andar na dependência dele. Eu não sou um homem que ora, a oração me move.
Eu não sou um homem que lê a Bíblia. A leitura da Bíblia, ela está em mim. A palavra de Deus me conduz. Deus é glorificado nisso. Homens e mulheres de Gênesis a Apocalipse que andaram com Deus, eles nos ensinam essa verdade. Leia Hebreus 11. Jesus nos ensinou isso. Sem mim, nada podeis fazer. Defina nada. Nada é nada. Nem respirar você pode fazer sem a graça de Deus. Esse ar que nós estamos respirando é exatamente porque um dia o Senhor soprou um fôlego de vida em você. E Ele está sustentando você neste dia. Você entende como não há lógica o murmurar? Paulo está preso. E ele vai dizer para esses irmãos, alegrem-se no Senhor. Paulo, mas você está preso. Alegre-se no Senhor. Eu digo de novo. Paulo não apenas cria nisso, ele ensinava as igrejas, meus irmãos. Paulo ensinava as igrejas que ele dependia plenamente dos irmãos, da oração dos irmãos, porque ele dependia de Deus. Desta prisão saiu uma carta fresquinha, Efésios. E Paulo escreve aos Efésios: irmãos, também orem por mim. Orem por mim para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ou seja, meus irmãos, orem por mim. Orem por mim para que eu consiga fazer aquilo que Deus designou. Orem por mim para que eu administre com fidelidade aquilo que Deus colocou em minhas mãos, a pregação do Evangelho. Orem por mim. Meus irmãos, o dia que essa igreja parar de orar por mim como pastor, eu estou perdido. Só não estou porque Deus me sustenta. Mas Deus é glorificado quando nós confiamos nele e dependemos dos irmãos para nos apresentar diante do Senhor. Diante dos desafios dele, Neemias escreveu. Porque Neemias, ele estava fazendo a obra de Deus e ele estava sofrendo muita pressão, muita opressão dos adversários. E Neemias, ele diz assim: todos os nossos adversários, eles procuravam nos atemorizar. E eles diziam: as mãos de vocês vão largar a obra. Vocês não vão completar. Neemias, ele diz que ele ora a Deus. E ele diz assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias 6:9. Os adversários estão falando. As pressões estão vindo. As vozes estão soando. E Neemias está dizendo: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele não faz um diálogo, ele não busca um diálogo diplomático com seus adversários. Ele ora a Deus. Ele depende do Senhor, porque a obra é do Senhor, não é dele. Querido, tudo aquilo que Deus confiou em sua mão, você só pode realizar quando você entender que você é plenamente dependente dele. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito. Deus move coração de reis, Deus move visão de reinos, Deus move o mundo para que o propósito dele se cumpra, porque nós não confiamos nele quando nós o buscamos em oração. O que falar de Noé, Abraão, José, Moisés, Davi, sobre essa dependência de Deus? Queridos, a coisa certa só pode ser encontrada no lugar certo. É na dependência de Deus em oração que devemos buscar as mudanças que nós desejamos. É na dependência de Deus em oração que devemos buscar o auxílio que precisamos. Deixa eu dar um exemplo para você.
Jesus falou para os discípulos que a obra de Deus é grande. Os trabalhadores são poucos. Jesus, ele não ensinou os discípulos a fazerem um evento para atrair mais pessoas. Jesus não ensinou os discípulos a criarem uma série de estratégias para chamarem, convocarem homens e mulheres para que eles estejam dispostos a servir. Jesus não falou que eles tinham que criar meios para levantar recursos. Sabe o que Jesus ensinou aos discípulos? Rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie os trabalhadores para a seara. Rogai ao Senhor da seara, porque quando Ele envia os trabalhadores, os recursos vêm com os trabalhadores enviados por Deus. Não tem a ver com método humano, não tem a ver com estratégia humana, não tem a ver com dependência do meu braço fraco, nem forte é. Tem a ver com a dependência do poder de Deus. Você tem crido na oração, querido? Agora eu quero me debruçar na segunda parte da lição que fala sobre a oração eficaz, que glorifica a Deus mais naquilo que eu desejo. Uma oração eficaz busca o favor de Deus, mas busca o favor de Deus para a progressão dos frutos. Paulo buscava o favor de Deus, porque ele desejava que Deus produzisse nesses crentes, nesses irmãos, uma progressão, um aumento, um avanço de frutos. Frutos fundamentados no amor por Deus. Frutos fundamentados no amor pelos irmãos. Ele diz assim: também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Em outras palavras, peço a Deus para que o amor de vocês, o amor que vocês já manifestaram por Deus e o amor que vocês já manifestaram por mim, aumente mais e mais. Duas observações rápidas aqui. A primeira observação, irmãos, é sobre causa e efeito. A primeira observação é sobre causa-consequência. Se nós progredirmos em amor a Deus e progredirmos no amor em relação aos nossos irmãos, a obra de Deus, ela naturalmente avança. Você consegue entender que a oração que glorifica a Deus visa o aumento de frutos, mas pouco tem a ver com estratégias, tem a ver com amor a Deus e amor aos irmãos? Quanto mais nós crescemos em nosso amor a Deus e amor pelos irmãos, a obra avança. No versículo 12, Paulo afirma que a sua postura na prisão estava contribuindo para o avanço do Evangelho. Isso significa, queridos, que cada vez mais Paulo amava a Deus. E quanto mais Paulo amava a Deus, Paulo amava mais o que Deus confiou a ele. Sabe por que muitos crentes desanimam com aquilo que Deus confiou para eles? Porque eles não estão progredindo em seu amor a Deus. E se você não busca cada vez mais amar a Deus, você não terá o aumento do seu amor por aquilo que Deus confiou a você, que é bênção, é da parte dele. O avanço, progresso, crescimento é inevitável. Isso aconteceu com Paulo. Ele está dizendo, o evangelho está progredindo, mesmo que eu esteja impossibilitado de ir e vir, porque eu estou preso. A obra de Deus está crescendo. Agora a segunda observação, e nós vamos focar aqui e terminar aqui, é sobre quem pode progredir nos frutos. Não é interessante isso? O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para um grupo de irmãos, ele está pedindo a Deus para que esses irmãos cresçam, para que o amor deles aumente mais e mais. Mas Paulo faz essa oração sabendo que ele está orando por crentes que já dão frutos.
Se Paulo diz aumente mais e mais, é porque já havia frutos ali, naqueles crentes. Ou seja, somente quem está dando frutos pode dar mais frutos. Paulo sabia que eles estavam dando frutos. E por que ele roga a Deus? Por que ele ora a Deus? Porque Paulo sabe que somente Deus pode fazer com que aqueles crentes que estão dando frutos possam dar mais frutos ainda. É uma ação de Deus. Deixa eu reforçar isso para você. Paulo sabia que o desejo dele de que o amor daqueles crentes aumentasse mais e mais. Ele ora a Deus, porque ele sabe que aqueles que estão dando frutos só podem dar mais frutos se o dono da videira, o agricultor, operar. E eu vou explicar isso para os irmãos. Após a ceia, Jesus ele sai com seus discípulos do cenáculo e ele caminha em direção ao Getsêmani. Muito provavelmente, todos os comentaristas bíblicos sérios, eles também acreditam que Jesus ele passa com os discípulos a caminho do Getsêmani, ele passa por uma plantação de uvas. Ele passa por uma videira. E ali ele começa a ensinar o que João registra em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E Jesus diz isso. Só que Jesus diz algo a mais nesse momento. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim vocês mostrarão que sois meus discípulos. Queridos, não existe galho seco que gere fruto. Não existe. Por isso o galho seco se corta e é lançado no fogo ardente. Jesus disse isso. Mas aquele que está dando fruto, o agricultor poda para que dê mais frutos ainda. Entenda, Jesus disse, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Mas somente aquele que dá fruto, ele experimenta a poda de Deus para que dê mais fruto ainda. O que eu estou falando está em João 15, 1 e 2. Mas o que eu quero afirmar, meu querido irmão, minha irmã, é que a tesoura da poda, que faz gerar muitos frutos, só atinge os ramos que já dão frutos. Somente crentes em Jesus experimentam a poda de Deus. A poda de Deus tem um propósito: mais frutos. Mas a tesoura da poda, quando vem, o ramo, às vezes, teme e treme, porque dói. Nós já vimos que Paulo, ele está grato a Deus. Paulo ora por eles. Mas a oração de Paulo é tão eficaz, porque o desejo de Paulo é a glória de Deus. Por meio daquilo que o próprio Deus iria produzir neles, trazendo aumento, progresso, crescimento. Meus irmãos, se a estatura é de Cristo, se a estatura de Cristo é o alvo, o crescimento, o avanço, o aumento dos frutos, é a busca natural de todo regenerado. Não basta chegar onde nós chegamos em Cristo, precisamos crescer mais e mais. E eu creio que essa é a palavra de Deus para nós, neste tempo que estamos vivendo como igreja. Nós não podemos nos contentar com o nosso estado atual em Cristo. O desejo de Deus é que nós desejemos, em oração, diante dEle, mais frutos.
Só que quando nós oramos a Deus, Senhor, que venham mais frutos, nós devemos esperar, porque logo, logo a tesoura aparecerá. Você consegue imaginar um ramo de uma videira podendo expressar o seu sentimento? Quando o ramo está lá com a frutinha, já deu alguns frutos, e de repente ele vê uma sombra chegando, e é o agricultor. E de repente o agricultor está chegando perto dele, e o agricultor tem na mão uma tesoura, e vem na direção desse ramo para podar. Qual seria a reação desse ramo? Senhor, misericórdia. Senhor, em mim não. Me ajude a dar muitos frutos, mas sem a tesoura da poda. O agricultor diz, é impossível. Porque quem dá fruto, o Pai poda, para que dê mais frutos ainda. É muito interessante. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse assim: finalmente, meus queridos irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente, vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo, Tessalonicenses. Vocês estão dando frutos, vocês estão buscando agradar a Deus, mas eu rogo, eu exorto vocês, e ele diz, continuem progredindo mais e mais. Só que Paulo, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele já tem uma prática antes. Ele ora a Deus e pede a Deus o crescimento. Porque ele sabe que somente o agricultor tem noção onde podar, quando podar, em que momento podar, porque ele tem a tesoura da poda em suas mãos. Ele sabe. E talvez a realidade que você esteja experimentando é exatamente a poda de Deus. Jesus afirmou, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Agora, eu espero correr um pouco para que dê tempo, mas nós precisamos rapidamente observar dois aspectos aqui desse pedido de Paulo. Ele diz assim, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em todo discernimento. O que ele está dizendo? Meus irmãos, é certo que quando nós adquirimos mais conhecimento de Deus, mais amor por Ele e mais amor pelos irmãos podemos alcançar. É certo também que para que amemos mais e mais o Senhor, nós precisamos de mais conhecimento. Nós precisamos de discernimento para sabermos escolher as coisas excelentes. É o que ele vai dizer no versículo 10. Por isso, queridos, que eu creio que esse aumento do amor por meio do conhecimento e do discernimento tem a ver com o que ele escreveu aos Efésios. Eu quero ler para os irmãos. Não sejam insensatos, mas procurem compreender, procurem discernir qual é a vontade de Deus. Procurem compreender, procurem discernir qual é a vontade de Deus. Então, queridos, Paulo deseja que Deus faça com que o amor desses irmãos pelo Senhor e pelos demais irmãos aumente mais e mais, à medida que eles conhecem a Deus e conseguem discernir a vontade de Deus. Isso faz todo sentido. Faz todo sentido com o versículo 10 e versículo 11. Eu vou apenas ler, porque domingo que vem nós vamos debruçar nesses dois versículos. Mas olha o que Paulo diz. Para que vocês consigam aprovar as coisas excelentes. O amor de vocês deve aumentar mais e mais em conhecimento, em discernimento, para que vocês consigam aprovar as coisas excelentes.
para que vocês consigam escolher o que é o melhor de fato para vocês e também para que tenhamos uma vida íntegra no dia de Cristo. Qual o resultado? Versículo 11. Uma vida cheia do fruto de justiça que vem de Deus por meio de Jesus Cristo para o louvor e glória de Deus. Antes de aplicarmos, eu quero resumir para os irmãos a oração eficaz de Paulo, que deve ser a nossa oração eficaz. A oração eficaz, ela não está na oração respondida. A oração eficaz está naquilo que nós desejamos na oração que fazemos. E quando nós observamos, há 3 desejos principais aqui. Primeiro, o meu desejo de descobrir a vontade do Senhor. Essa é a oração do crente que glorifica a Deus. O desejo de descobrir a vontade do Senhor. Segundo, o meu desejo de saber discernir o que mais glorificará a Deus em minhas escolhas. Terceiro, o meu desejo de ser achado íntegro diante de Deus até o dia de Cristo Jesus. Muitas informações. Agora vamos pensar rapidamente em algumas aplicações. Meus irmãos, Moisés escreveu um salmo maravilhoso. Ontem, falando sobre os conselhos de Deus, aqui na nossa palestra sobre aconselhamento bíblico, nós olhamos para o Salmo 90, versículo 12, quando Moisés, ele disse assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E nós vimos que essa oração de Moisés, esse pedido de Moisés, não tem a ver com nos ensine a sermos gratos, nos ensine a reconhecermos a mão do Senhor nos nossos dias. Não essa era a intenção de Moisés. A intenção de Moisés era e é: Senhor, ensina-nos a enxergar a brevidade da nossa vida diante da eternidade do Senhor. Porque a nossa vida é breve. E aí ele vai dizer um outro texto, nesse mesmo salmo. Interessante. Só ele disse isso. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou, em havendo vigor, 80. Neste caso, 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Sabe o que é interessante? Moisés começou a dar muitos frutos para Deus exatamente com 80 anos. Ele que está dizendo que no máximo 80 anos do seu vigor, o homem experimenta apenas cansaço. Com 80 anos ele está na sarça ardente. Sabe o que ele está querendo dizer? Que mesmo que essa seja a realidade, para Deus não existe essa limitação humana. O que Deus quer fazer, Ele faz com quem quer, no tempo que quer, para o que Ele quer. Mas para que dê mais fruto, Ele vem e poda. Ele poda. Meus irmãos, há um alvo mais à frente. Meus queridos, há um padrão mais elevado. Você precisa entender que há uma busca mais nobre. Também há uma estatura mais alta a ser alcançada. Por isso, há um contentamento maior. Quando eu falo isso, eu tenho certeza que ao mesmo tempo em que nós buscamos um contentamento maior quando nós crescemos, nós experimentamos um descontentamento santo. E esse descontentamento santo é exatamente o descontentamento com o meu atual estado em Cristo. Eu desejo Cristo mais e mais. Esse era o desejo de Paulo. Eu não julgo ter alcançado a perfeição. É nesse livro,
É nessa carta aos Filipenses que ele diz isso. Eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa faço. Deixando as coisas que estão para trás, eu olho para as que estão diante de mim. Eu busco aquilo que está diante de mim. Eu quero alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu prossigo. Eu quero aumentar. Mas Paulo, ao falar isso, ao desejar isso, ele experimentou algumas vezes a tesoura da poda. É nessa carta que ele dirá: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei ter muito, sei não ter nada. Passo por essa realidade maravilhosa, passo por essa realidade terrível, e eu aprendi. Só se aprende quem experimentou algumas vezes. E ele pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aí esse bendito servo de Deus está preso e está dizendo para os irmãos: alegrem-se no Senhor, alegrem-se nele. Eu me lembro de um homem na Bíblia que ele colocou um nome num lugar. E esse lugar ficou marcado. E esse lugar passou a se chamar Peniel. Esse homem foi Jacó. Ele queria que Deus fizesse algo em seu favor. Ele se separou da sua família e ele passou a noite buscando a Deus, porque ele queria que Deus agisse em seu favor. E o que ele queria que Deus fizesse tinha a ver com: trabalhe na vida do meu irmão. E ele tem uma experiência a noite toda com Deus. E ele está tão desesperado para experimentar a bênção de Deus, que Deus revela para ele no final: a sua bênção maior é entender que quem precisa de mudança, em primeiro lugar, é você, Jacó. Eu vou fazer no seu irmão o que você está pedindo. Sabe que é interessante? Aquilo que Jacó estava pedindo em sua luta com o anjo, Deus já tinha feito. E sabe como que ele sai dessa noite inteira de oração com Deus? Mancando. O anjo lhe toca na coxa e ele sai mancando. O nervo da coxa dele dá um problema lá. Por isso que desde então o povo de Israel não comia carne com o nervo. E ele sai daquele lugar e ele coloca: esse lugar se chamará Peniel, porque Peniel significa vi a face de Deus. Sabe por que a tesoura da poda vem em nossas vidas? Para que nós vejamos a face de Deus. Melhor do que sair da presença de Deus com a nossa oração respondida é sairmos marcados. E com a experiência, eu vi a face de Deus. E ele termina: e eu não morri. Era para morrer. Eu não morri. Graça. Aí Deus transforma o coração dele, transforma a história dele, responde a oração dele, transforma o irmão dele, e Deus é glorificado. Mas ele está andando manco o resto da vida. O que mais importa? Queridos, será que vocês estão conseguindo enxergar o que o Senhor tem usado para remover as suas arestas? Aquilo que tem sido impedimento para o seu crescimento. Será que você tem enxergado que talvez você esteja com uma catarata espiritual? Você não está conseguindo enxergar como deveria. E Deus está agindo.
o que o Senhor tem usado para mudar a sua caminhada com Ele? Você tem visto a face do Senhor nesse processo, nesse momento da sua vida? Talvez você pense que é disciplina de Deus. Não, é mais frutos. Deus está me disciplinando? Não. Ele está podando. Mais frutos. Thomas Watson, ele disse: uma cama pode falar mais com um doente do que um belo sermão. E é verdade. Uma cama pode falar mais com um doente do que um sermão. Queridos, a tesoura da poda vem quando Deus usa situações para nos santificar, moldar e mudar. É assim que se limpa uma vinha. Em alguns casos, Deus usa um acontecimento da vida da pessoa para trazer essa pessoa quebrantada aos pés de Cristo. Muitas vezes isso acontece. Mas eu também já vi muitas pessoas serem curadas por Cristo, pegando esse exemplo de Thomas Watson, dando testemunho do que Deus fez na vida dela, indo para o inferno. Porque elas não reconheceram Cristo como seu Salvador. Há pouco tempo atrás eu estava ouvindo o pastor Marco Granconato falando quantas experiências eu já tive de pessoas transformadas, curadas, orações respondidas na igreja, mas elas continuam perdidas. Porque não houve o quebrantamento, não foi colocado na videira. Talvez você que está aqui nessa noite, seja a noite de você ser enxertada ou enxertado na videira verdadeira. Só pode dar frutos quem está na videira verdadeira. E só dá mais frutos ainda quem está na videira verdadeira. Quem está, dá frutos e o Pai poda. E eu quero rapidamente lembrar. Rapidamente eu estou faz tempo, né, irmãos? Não se poda quem não dá fruto. E sem a poda, não há mais fruto. E como eu disse, quando a poda vem, dói. Dói. O ramo sente. Nós temos um exemplo maravilhoso. Você se lembra quando eu mencionei aqui você imaginando um ramo, podendo sentir, e ele vendo a tesoura da poda vindo na direção dele? Qual seria a reação dele? O que esse ramo falaria para o agricultor? Nós temos um exemplo. O nosso Senhor Jesus Cristo, a estatura do varão perfeito que nós buscamos. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado no sofrimento. E quando ele estava no Getsêmani, ele viu a tesoura vindo sobre ele. Ele não era o ramo, ele é a videira. Mas quando ele viu que era o momento de experimentar o sofrimento para dar muitos frutos, frutos que permanecem para a eternidade, ele orou, ele olhou para o Pai, para o agricultor e disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Se possível passar de mim, passe. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E meus irmãos, nós sabemos que o que Jesus orou, nós sabemos que aquilo que ele experimentou glorificou ao Pai. Muito mais. Ele glorificou a Deus no que ele pediu, no que ele desejou e no que ele experimentou. E o que veio? Muitos frutos. Nós estamos aqui como fruto do sofrimento de Cristo. John Newton, e eu que termino aqui, um ex-traficante de escravos da coroa inglesa, aquele homem que escreveu a maioria dos hinos que nós cantamos, que escreveu aquele famoso hino Graça Maravilhosa ou Preciosa Graça.
John Newton, ele disse assim, nós cantamos isso hoje. Ele disse certa vez, já velho, eu não sou o que devia ser, eu não sou o que quero ser, eu não sou o que espero ser. Contudo, eu não sou o que costumava ser. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Jesus disse, eu quero terminar com essa fala dele. É a melhor forma de terminarmos um sermão. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deis muito fruto, e assim vocês se tornarão meus discípulos. Tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja plena. Ou seja, dar muitos frutos glorifica a Deus, traz para nós a alegria de Cristo, mas não sem a tesoura da poda. Então, meus irmãos, a minha oração por mim e por vocês é que venham mais frutos. A partir da obra de Deus em nossas vidas. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas também para a nossa alegria. E eu espero que você consiga dizer amém. Talvez você, meu querido, esteja nesse momento experimentando exatamente a tesoura da poda. Talvez você já experimentou a poda, é tempo de gerar mais frutos. Talvez você está dando frutos, pode ter certeza que a poda virá. Mas juntamente com a poda de Deus, vem glórias a Deus e a alegria de Cristo em nós. Amém, queridos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te louvamos por esta noite festiva. Festiva porque nós temos o Senhor. Alegre porque nós temos o Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque não há alegria maior do que estarmos inseridos na videira. A videira verdadeira. E nós te louvamos porque o Senhor, ó Pai, é o nosso Pai. Mas é o nosso Pai que é o agricultor. Senhor, o que Paulo desejou para os crentes de Filipos, que o amor deles aumentasse mais e mais, amor pelo Senhor, amor pelos irmãos, automaticamente avanço da obra. Senhor amado, ele sabia, porque ele experimentou tantas vezes o lapidar do Senhor, o aperfeiçoar do Senhor, a poda do Senhor. Paulo deu muitos frutos, assim como tantos homens e mulheres que andaram na tua presença, assim como muitos irmãos aqui que estão ouvindo esta mensagem, têm dado frutos e estão experimentando o mover do Senhor, para que possam dar mais frutos ainda. E assim o Senhor ser glorificado e a alegria de Cristo transbordar em nossos corações. Que venham os frutos para a glória do teu nome, mesmo que seja necessário passarmos pelas provações que são inerentes à nossa fé em Cristo Jesus. Agora o que eu quero pedir pelos meus amados irmãos e por mim, é que o Senhor nos ajude nesses momentos a confiarmos, a descansarmos que a tesoura da poda está em boas mãos. Ó Deus, que os meus irmãos possam entender, que nós possamos entender, que quando nós dependemos do Senhor, experimentamos o teu consolo, do teu refrigério, e passamos a enxergar as coisas na perspectiva de um Deus amoroso, cuidadoso e que nos santifica para a tua glória e para a nossa alegria. Senhor, perdoe os nossos pecados. Nos santifique para o teu louvor e nos ensine a andarmos cada vez mais em santidade ao Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.